Confusão em Santa Maria. Cansados de esperar pelo atendimento, pais viram banco na pediatria do hospital da cidade. Combate a invasões. O governo define 14 áreas para novas derrubadas. Aniversário. Faixa de pedestre comemora 22 anos com redução de mortes. E ainda, hoje é o 1º de abril. Será que as pessoas ainda têm o costume de soltar aquela velha mentirinha? Pois é, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. 1º de abril, aquele dia em que as pessoas reservam para contar uma mentirinha, né? Mas essa brincadeira teve início em uma espécie de fake news. Quem vai contar para a gente um pouco dessa história é a repórter Érica Blaine, então acompanha aí na reportagem. Tem gente que confessa, ainda não soltou aquela mentirinha por falta de tempo. Quase não conversei com pessoa nenhuma hoje. Ainda não deu tempo? Não deu tempo. Já mentiu hoje? Não, ainda não. Isso é mentira. Não deu tempo ainda não. Outros nem querem dar entrevista sobre o assunto porque estariam atrasados. Será? Atrasado, desculpa. Eu entro 9 horas. Mas nem são 9 horas ainda. Para Neide, mentir pode até fazer bem. Se for para fazer o bem, vale a pena, né? Por exemplo? Não falar, né? Assim, saber alguma coisa de uma pessoa e não falar, né? Para não machucar, eu acho. Mas também há aqueles que abominam a mentira. Eu prefiro a verdade. Volto a dizer, eu prefiro a verdade. Você acha que mentira tem perna curta? Totalmente. Desse tamanhozinho. O 1º de abril é aquela data em que muita gente tira uma licença para mentir um pouquinho. No Brasil, a tradição começou em 1828, quando um jornal publicou que Dom Pedro havia morrido. A fake news só foi desmentida no dia seguinte. Mas será que existe limite para esse tipo de brincadeira? Esta psicóloga acredita que há limite, sim. A mentira, do dia 1º de abril é algo cotidiano, é algo que foi como uma brincadeira, como algo lúdico para as pessoas, né? Então, normalmente, no ambiente de trabalho, sempre tem um colega, alguém que vem e prega nesse dia, né? O que a gente vê muito, ou na rua, ou passa uma mensagem pelas redes sociais, né? Mas a mentira ela tem que ser saudável, de uma forma geral, né? Desde que eu não venha prejudicar outra pessoa. Para alguns, mentir no dia 1º de abril já é coisa do passado. Hoje em dia, acho que tem tanta mentira no ar, né? Fake news, essas coisas, que a gente deixou um pouco essa prática, né? Essas coisas vão se perdendo com o tempo, né? Infelizmente, porque são brincadeiras assim gostosas, legais, né? Hoje faz 22 anos que o brasileiro respeita e utiliza de forma segura a faixa de pedestre. Um orgulho para a cidade. E durante todo o mês de abril, o Detran faz campanhas no trânsito para ressaltar ainda mais, junto a pedestres e motoristas, a importância de respeitar a faixa. Confira na reportagem. O Augusto sabe direitinho como atravessar na faixa de pedestre quando está pedalando. Ele desce da bicicleta, dá o sinal da vida e atravessa na faixa. Sempre faço isso. Às vezes eu vejo o pessoal com pressa, assim, né, tentando atravessar, pedalando mesmo, mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? Tem que prezar pela segurança, né? O estudante se preocupa ainda mais porque um amigo já foi atropelado por não atravessar na faixa corretamente. Ele não fez o sinal, né? Só que o pessoal simplesmente não respeitou. E tem uns 10 anos isso, eu acho, e depois disso eu sei que foi havendo mais campanhas de conscientização para o uso de faixa de pedestre e tudo. E ultimamente eu vejo uma grande mudança, assim, o pessoal para mesmo na faixa. Assim, comparando com outros estados, eu vejo que Brasília funciona muito bem. Nesta segunda-feira é comemorado 22 anos da lei que obriga o motorista a parar para o pedestre atravessar a faixa. Em homenagem à data, o Detran promove durante este mês ações em alguns pontos do DF para alertar sobre a importância do respeito à faixa.
A gente mapeou os índices de atropelamento que ocorreram no ano passado, então a gente mapeou em vários satélites. Hoje a gente está começando pelo UNB, iremos atender Samambaia, Taguatinga e por aí vai, mas baseado em atropelamentos que tiveram ao longo do ano anterior. E não é só o pedestre que celebra o respeito à faixa. Quem dirige também destaca a importância de campanhas de conscientização. Brasília é uma das cidades que tem esse privilégio, né, das pessoas honrarem a faixa de pedestre. E essa campanha é muito válida, né, que continue tendo sempre esse programa de incentivo, né, para as pessoas respeitarem a faixa. De acordo com o Detran, desde que o respeito à faixa de pedestre foi regulamentado no DF, houve uma queda de 60,5% nas mortes por atropelamento. O número de óbitos caiu de 266 em 1996 para 105 no ano passado. Para que a queda nessa estatística continue, a própria faixa deixa um recado. Hoje é meu aniversário, é um prazer estar aqui com vocês, comemorando esse aniversário, trazendo a vocês a segurança ao atravessar a pista e pedindo para você, motorista, seja consciente, respeite a faixa, porque ela respeita a própria vida sua, porque ao desligar o seu carro e sair, você também se torna um pedestre. Todos nós somos pedestres, merecemos respeito e para isso temos que dar respeito à faixa. E tem que respeitar mesmo. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Como preservar essa conquista de Brasília? Pois é, uma conquista que já lá se vão 22 anos, né, no governo Cristóvão Buarque, era diretor do Detran, Luiz Miura. Como faz falta Luiz Miura no Detran hoje, né, como ontem, como nos últimos anos. O Detran, desde então, só tem feito bobagens, inclusive a de não reafirmar o compromisso do órgão com campanhas educativas do respeito à faixa de pedestre. O que a gente tem visto ao longo dos anos é uma perda progressiva desse hábito. E tem muito a ver com o fato de que novos motoristas chegam ao mercado, digamos assim, são os novos habilitados que talvez não tenham a mesma consciência, mas sobretudo por causa da falta de campanhas educativas do Detran. O Detran é um fora da lei. O Detran tem a obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei federal que rege a matéria, de investir em campanhas educativas tudo o que arrecada com multas. E a gente viu aí que eles fazem ações pela faixa do pedestre no dia do aniversário, como a gente está vendo aí hoje. Aí contratam alguns atores, eles fazem aquelas gracinhas ali, pintam a faixa onde a ação vai ser filmada pelas câmeras de televisão, quando a gente sabe que quase todas as faixas de pedestre do Distrito Federal estão apagadas. Apagadas porque o Detran, é o primeiro a negligenciar essa conquista, uma conquista que nos custou muito, custou muita dedicação do Detran, do BPTran. Quando foi lançada essa campanha, em cada faixa de pedestre tinha lá um policial do BPTran com a caneta na mão. Quem ousasse não respeitar a faixa era multado. Enquanto isso, na televisão, no rádio, nos jornais, não havia internet naquela ocasião, a campanha era maciça, campanha permanente para respeitar a faixa de pedestre, até que as pessoas em Brasília passaram a ter orgulho de fazer isso, de respeitar a faixa. É preciso retomar essa atitude, esse comportamento abandonado pelo Detran ao longo dos anos, porque, afinal de contas, virou uma coisa rentável a indústria da multa. O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda o Muro das Lamentações, em Jerusalém, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E no domingo, Bolsonaro anunciou que o Brasil vai abrir um escritório de negócios em Jerusalém. A autoridade palestina condenou a decisão e disse que irá convocar o embaixador no Brasil para estudar uma resposta sobre o assunto. Assim que desembarcou em Tel Aviv, Bolsonaro afirmou que quer fortalecer a parceria com Israel. Na chegada, o avião presidencial foi direto para o local onde o primeiro-ministro do país já esperava Bolsonaro. Uma deferência reservada a poucos chefes de Estado, segundo o cerimonial de Israel. Benjamin Netanyahu recepcionou o brasileiro para a execução dos hinos nacionais. Na sequência, o presidente passou a tropa em revista e fez a primeira declaração no Oriente Médio. Disse: "Eu amo Israel", em hebraico. Ani Ohev Israel. Bolsonaro agradeceu a visita de Netanyahu durante a posse no Palácio do Planalto em janeiro e, no discurso, o chamou de irmão.
O presidente ressaltou que o Brasil voltou a dar tratamento equilibrado às questões do Oriente Médio e alfinetou Dilma Rousseff, que em 2015 não aceitou a indicação do embaixador israelense em Brasília. O Brasil chegou a ser chamado de anão diplomático, depois de críticas à situação na faixa de Gaza. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos. A visita do presidente ocorre às vésperas de eleições gerais convocadas pelo premier israelense, que antecipou para abril a disputa prevista para novembro, em meio a uma ofensiva do país contra o Hamas, na Cisjordânia. Se for reeleito pela 5ª vez, Netanyahu ficará no cargo mais tempo que o fundador de Israel, Davi Ben-Gurion. Depois, o presidente viajou por cerca de 1 hora de Tel Aviv até aqui Jerusalém. Descansou um pouco no hotel onde está hospedado e finalmente seguiu para uma série de reuniões bilaterais com o premier Benjamin Netanyahu. Diversos acordos foram assinados. Bolsonaro foi recebido no gabinete do premier. Entre as parcerias firmadas estão a transferência de diversas tecnologias para o Brasil, nas áreas médica, de defesa e agricultura, como a dessalinização, que transforma em potável a água do mar, aposta do governo para o Nordeste brasileiro. No setor de segurança, o grande interesse é em relação aos drones israelenses, capazes de efetuar disparos em alvos à distância. Mas foi aqui na residência do primeiro-ministro de Israel que saiu o acordo mais aguardado do dia. Por enquanto, o Brasil não terá embaixada aqui em Jerusalém, e sim um escritório de negócios. A transferência da representação brasileira de Tel Aviv para Jerusalém foi uma promessa de campanha do presidente. Pesou, no entanto, a pressão do mundo árabe. Os países compram mais de 14% da nossa carne de frango e 40% do açúcar. Benjamin Netanyahu afirmou que o escritório comercial é um primeiro passo. Bolsonaro concordou. Tomamos a decisão final, ouvindo, inclusive, o nosso general Augusto Heleno, ministro de Estado, em criar aqui, abrir em Jerusalém, um escritório de negócios voltado para a ciência, tecnologia e inovação. Cláudio Humberto, qual é o balanço que dá para fazer já da visita de Bolsonaro a Israel? Olha, o balanço é altamente positivo, né? Como a gente viu na reportagem, o presidente Bolsonaro foi recebido com deferência muito especial lá em Israel. O primeiro-ministro no aeroporto, esperando o presidente chegar, desembarcar e prestando-lhe tantas homenagens, é algo raro de se ver ali. Ali, dessa maneira, foram recebidos o Papa e mais 3 chefes de Estado e de governo, padrão Donald Trump, que é o presidente norte-americano. Portanto, o Brasil e Bolsonaro foram muito bem recebidos por Israel. E o Brasil faz, de fato, age corretamente quando se alia, se aproxima daquele país que é Israel, a única democracia em toda aquela região. Ali só tem ditadura, minha gente, só tem regime autoritário, autocrático ou teocracias, como é o caso do Irã, também autoritário. Ali, democracia é coisa que passa longe de Israel. É por isso que a presença israelense, esse é um dos motivos pelos quais a presença israelense de Israel naquela região provoca tanto incômodo nesses regimes autoritários, porque, afinal de contas, é um questionamento permanente que a presença de Israel faz aos povos desses países que vivem oprimidos debaixo de ditaduras. O Brasil também tem uma questão a ser superada, que é o comércio bilateral. O Brasil compra mais de Israel do que o contrário. Isso precisa ser mais equilibrado e, portanto, essa visita de Bolsonaro favorece muito o comércio exterior, que é o que nos interessa também, de fato. E assim que voltar de Israel, o presidente Bolsonaro começa a receber presidentes de partidos. A ideia do governo é melhorar a articulação, não só para a aprovação da reforma da Previdência, mas também de outros projetos considerados importantes. Tem detalhes chegando ao vivo
com a Renata Dourado, já está com a gente. Boa tarde, Renata. Essa agenda já está sendo preparada? Sim, Rodrigo. Boa tarde para vocês, para todos que estão aí nos acompanhando. Está sendo preparada porque o governo tem consciência de que precisa melhorar essa relação com o Congresso Nacional, né? A gente viu aí há poucos dias essas trocas de farpas entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara. Parece que já é uma página virada, mas o governo está consciente de que precisa melhorar essa comunicação e essa relação. Por isso, a ideia é que a partir da próxima quinta-feira, quando o presidente Bolsonaro já estiver aqui no Brasil, ele comece a receber presidentes de partidos, líderes partidários de uma forma mais constante, exatamente com esse objetivo de fortalecer essa base e a fim de que essa base seja mais confiável, não só na aprovação da reforma da Previdência, como você lembrou aí, de outros projetos prioritários para o governo. O governo precisa desse apoio do Congresso Nacional para aprovar efetivamente projetos considerados importantes. Então, a ideia é que a partir da próxima quinta-feira o presidente Bolsonaro já comece a receber. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também já deve receber nessa semana, de uma forma mais constante também, a visita aí de parlamentares, deputados e senadores. Ele não quer fazer esse papel de articulador da reforma da Previdência, mas ele está, obviamente, disposto a sanar as dúvidas e a conversar sobre a importância que o governo acha, né, sobre a aprovação da reforma da Previdência. E falando sobre a reforma da Previdência, a ideia é que o ministro Paulo Guedes vá à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para falar sobre a reforma da Previdência na próxima quarta-feira. A gente lembra aqui que havia uma previsão da semana passada dele ir também à CCJ para responder a questionamentos e dúvidas. No entanto, o governo alegou que não tinha ainda a escolha do relator, não tinha um nome definido do relator dessa proposta, então ele adiou. A ideia é que na próxima quarta-feira ele vá para enfrentar aí também a oposição, né, os críticos dessa proposta, e há um cronograma a ser definido. Claro que vamos ver se isso vai realmente ser efetivamente colocado em prática, mas a ideia é que o relator apresente o relatório no dia 9 de abril e que no dia 17 de abril ele seja votado na CCJ, o governo espera que seja aprovado, para depois ir para a comissão especial e aí sim depois ir para os 2 turnos na Câmara e depois 2 turnos também no Senado. O governo entende que no Senado esse processo se dará de uma forma mais rápida. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essas articulações. Vamos falar de saúde, porque revoltados com a demora no atendimento da pediatria do Hospital Regional de Santa Maria, pais viraram os bancos lá do hospital e a polícia teve que ser chamada para conter os ânimos. A confusão foi registrada na noite do último sábado. A polícia teve que ser acionada depois que pais de crianças que aguardavam o atendimento no Hospital Regional de Santa Maria ficaram indignados com o tempo de espera e viraram os bancos da recepção. Um pai que está com a filha no colo, com a pulseira da triagem na cor amarela, diz que chegou no início da tarde no local e a criança ainda não havia sido atendida. Desde 1 da tarde, vomitando, hoje a menina tá sem comer nada, sem nada, não dá um soro, não dá nada pra ninguém, não dá nenhuma resposta também, né? Não dá nenhuma resposta, não que falou, que sabe o que falaram pra gente, vai morrer. De acordo com o Hospital de Santa Maria, 2 vigilantes e um servidor foram agredidos durante a confusão e disse ainda que no momento da confusão tinham 2 pediatras no local. Laura Humberto, são cenas que se repetem aí na saúde pública de Brasília. Pois é, agora a Secretaria de Saúde precisava nos poupar de mentiras, né? Porque a gente viu aí nas imagens que nem tinha tanta gente assim. Tem ali talvez umas 20 pessoas, né? Não é tanta gente para 6 médicos. Para cima de Moá, 3 pediatras ali atendendo as pessoas. É claro que isso é mentira. O secretário de Saúde precisa dar umas incertas nos hospitais públicos, principalmente no fim de semana, para ver que a rapaziada, de fato, não está indo trabalhar, está tratando o cidadão do Distrito Federal, que eles pagam os salários, com desdém e com desrespeito. É evidentemente que ninguém pode aprovar a iniciativa de pais desesperados que viram bancos e, enfim, e que agridem funcionários. Isso não é tolerável, claro que não. Por isso a polícia foi acionada e eles acabaram indo para a delegacia de polícia. Agora, é preciso lembrar também que esse Hospital de Santa Maria, o que já foi esse Hospital de Santa Maria, construído no governo Arruda, ele começou administrado por uma entidade sem fins lucrativos, a Sociedade Real Espanhola, uma OCIP, e era um padrão de excelência que enchia as vistas e as esperanças, e o povo do Distrito Federal de esperanças de uma saúde pública de qualidade. O Hospital de Santa Maria, todo mundo adorava, as pessoas aprovavam, o nível de satisfação era elevadíssimo,
tanto entre aqueles que eram atendidos quanto entre aqueles que trabalhavam no hospital. Mas os adoradores de boquinhas no serviço público fizeram de tudo para sabotar isso, sabotaram isso, coagiram o GDF a romper o contrato com essa entidade sem fins lucrativos, que administrava Santa Maria com a lógica da gestão privada, que é aquela, tem que trabalhar e é bem recompensado por isso. E agora, escreveu, não leu, o pau comeu. É assim que funciona. Pois bem, eles acabaram destruindo aquela experiência do Hospital de Santa Maria para nivelar o hospital por baixo. Nivelaram e chegou a esse ponto, o ponto em que os cidadãos precisam se revoltar para chamar a atenção da péssima qualidade dos serviços do hospital. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias como essa que a gente viu aí no vídeo, mostrar os problemas aí onde você mora, em hospitais da sua região, WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, que é o 999769204. Olha, o Science Day, inspirado no Dia do Espaço, que ocorre anualmente na Flórida, chegou a Brasília. O evento conta com a curadoria da Agência Espacial Americana, a NASA, e ocorreu neste fim de semana em um shopping aqui da capital. A ideia é incentivar jovens brasileiros a se aventurarem nos estudos espaciais. Quem nunca imaginou, pelo menos uma vez na vida, em conhecer o espaço, as estrelas e, claro, a Lua? Bom sonhar, não é? A Agência Espacial Americana, NASA, trouxe a Brasília um pouco da história dos 50 anos da viagem do homem à Lua. A exposição em um shopping center da cidade mostra curiosidades daquela que é considerada a mais emblemática missão espacial já feita até hoje. Eu gostei mais do negócio do astronauta bem ali e dessa camisa aqui que eu não sabia que existia no espaço. Desde pequeno a gente lia os quadrinhos, né, os gibis, e aí logo depois veio os filmes de ficção científica, né? Aí logo começaram a explorar muito essa questão do homem à lua e essas coisas, e isso foi muito interessante. Fascinante, né? Quem passou esse fim de semana pela exposição pôde ver muita coisa interessante. Equipamentos, roupas, partes da espaçonave que foi à Lua pela missão Apollo 11 e até a comida que os astronautas levaram. Essa daqui é a Saturno V, utilizada em todas as missões Apollo, inclusive na Apollo 11, que foi quando os astronautas conseguiram pousar na Lua. Bem, tudo isso daqui para baixo, é utilizado para combustível. A única parte que os astronautas ficam para voltar para a Terra é aquela pontinha branca lá em cima. O organizador do evento, que há 22 anos mora nos Estados Unidos e trabalha na NASA, disse que a aproximação brasileira ao país norte-americano pode ajudar o Brasil a se desenvolver nos estudos espaciais e que a exposição serve para despertar nos jovens brasileiros o interesse pelo tema. O objetivo desse evento é informar a garotada que sim, existem possibilidades no programa espacial, não só com a NASA, mas com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Brasileira. Tem muita oportunidade disponível hoje, principalmente agora que nós estamos para mover aí, avançar com esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para usar a base de Alcântara, e isso vai ser magnífico. A gente imagina que 10 bilhões de dólares começarão a vir ao Brasil, e não é só o dinheiro, tecnologia que você vai trocar. O presidente da Agência Espacial Brasileira também compareceu à exposição no Conjunto Nacional. Ele comemora o acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, que vai possibilitar o lançamento de satélites de outros países da base de Alcântara, no Maranhão. A nossa agência é muito nova, ela tem só 25 anos, mas o Brasil começou no espaço lá nos anos 60 com a NASA. Então a gente já trabalha com a NASA há muito tempo. Nós temos, vocês todos sabem, um projeto de um satélite, um CubeSat, feito por escolas de engenharia nossa, o ITA e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com a NASA, projeto muito interessante. Nós assinamos um acordo para dar cobertura a esse programa agora nos Estados Unidos, a questão de 2 semanas, no mesmo dia que assinamos o acordo de salvaguarda. A seguir, o governo cria grupo para combater invasões de terra no DF. O Band Cidade volta daqui a pouco.